Boa noite. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu acesso. É muito bom ter você aqui continuando com a gente. Nós vamos continuar hoje. Eu gostaria de mandar um abraço especial a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando do chat. Aonde você estiver, receba o carinho, receba o abraço, receba o respeito da família Crescer Mais direto para a sua família. Na conferência online passada, o evangelista Rodney Martins abordou o tema Crer é Pensar. Hoje, a pedido da nação musical da nossa comunidade, o irmão Marcos Pedrazzo, o evangelista Marcos Pedrazzo, estará aqui conosco, trazendo um tema todo especial, os atuais desafios para a música na igreja. Tá? Então, eu quero te convidar a você não sair daí, a convidar o seu amigo que ainda não está nos assistindo, manda um recadinho para o Facebook dele, manda um recado para o e-mail dele, dá uma ligadinha para ele, convida ele, tá bom? Você não pode perder a conferência desta noite. Antes de nós começarmos a nossa conferência, eu quero te convidar, enquanto você convida os seus amigos a estar aqui conosco, eu quero te convidar a você ouvir uma canção com a gente, né? Oferecida diretamente da conferência Os Atuais Desafios para a Música na Igreja para a sua família. Ouça esse louvor com bastante atenção. Eu tento agir as coisas do meu jeito, mas sempre acaba dando errado. Eu quero parar de achar que sou capaz de cuidar de mim mesmo. E sou eu sozinho contra tudo. Saio mais perdido e machucado. Só então eu ergo a minha voz ao céu e reconheço o quanto sou frágil. Eu preciso muito mais de ti do que eu confesso. Eu dependo da tua força pra continuar. Sua voz é que traz paz ao meu coração inquieto e que mostra cada rumo que eu devo tomar. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Eu quero aprender a ter fé para entregar completamente a minha vida a ti. Eu quero ter fé simplesmente para acreditar que o impossível pode acontecer. Não vou mais sozinho contra o mundo. Sei que vais comigo ao meu lado. E a todo tempo ergo minha voz ao céu e reconheço o quanto sou frágil. Eu preciso muito mais de ti do que eu confesso. Eu dependo da tua força pra continuar. Sua voz é que traz paz ao meu coração inquieto e que mostra cada rumo que eu devo tomar. Tu és o dono da minha vida.
Nossos estúdios para uma entrevista especial, o evangelista e músico Marcos Pedrazes. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo aos estúdios do Crescer Mais, da Apasca. É muito bom ter você aqui com a gente. Marcos, nós temos percebido que você tem colaborado bastante com alguns departamentos da igreja. Você é obreiro, você é pastor, qual que é o seu campo de atuação na obra? Olha, eu nasci em lar reformista e desde cedo, assim, já com 12, 13 anos, que eu toco piano. E a partir dos 15 eu desenvolvi um trabalho aí musical na minha igreja local, que continua até hoje. E depois que eu me batizei, a gente continuou trabalhando, né, em favor da obra. Eu não sou obreiro, não sou assalariado da obra, nunca fui. Mas eu colaboro de uma forma voluntária, basicamente aí em duas áreas, que é na área da música, né? Eu faço parte aí da Comissão de Música da Conferência Geral, eu sou o diretor. Também, por muitos anos, fiz parte da Comissão de Música das Uniões. E também sou do Departamento de Música lá da minha associação no Rio de Janeiro. E também ajudo na área jurídica, eu sou formado em Direito também, então faz parte aí da Comissão de Estatutos da Conferência Geral, também das Uniões. E Deus tem abençoado o nosso trabalho, né? E é um prazer muito grande colaborar, assim. Marcos, você havia comentado que você é músico. Você é músico por profissão, por paixão? Como que você define a sua música? Olha, eu posso dizer assim que a música corre na minha veia, né? Eu sou pianista e também líder de grupo musical. E eu cheguei a estudar música, assim, no nível técnico, e cheguei até a entrar na faculdade de música. Cursei 2 anos. Mas aí eu fazia também a faculdade de Direito e em um certo momento tive que optar. Então eu abandonei a faculdade de música, mas nunca abandonei a música. Então eu continuo tocando, basicamente eu toco na igreja, onde eu congrego, lá em Cascadura, e também em outros lugares onde eu vou. Agora, a minha dedicação na área da música é apenas para o Senhor. Nunca ganhei dinheiro, nem pretendo ganhar dinheiro com isso. E a música que eu tenho em mim assim, é dedicada para o Senhor. Então eu não sou um profissional, eu sou um amador, né? Mas que dedica o seu talento para Deus. É uma vocação musical, né, Marcos? Eu acho que tem, sim. Tem que desenvolver, né? A gente não pode enterrar, porque senão Deus vai pedir conta. Que bom, Marcos, que bom. Eu quero falar para você, querido internauta, que você também pode mandar a sua pergunta. Bem aqui embaixo tem o local onde você vai escrever o seu nome, o seu e-mail, colocar a sua igreja e se você é membro da igreja ou não, e você faz a sua pergunta e amanhã nós estaremos reunindo todas essas perguntas para mais uma entrevista com o músico Marcos Pedrazes, para responder as perguntas dos nossos internautas. Marcos, tem uma pergunta aqui. Qual que é o gênero musical que você mais se identifica? Olha, eu vou me entregar aqui, entende? Eu conheço a música erudita e gosto também, né? Já assisti orquestras e músicas do classicismo, do romantismo, eu gosto. E eu gosto, mas eu gosto mais assim da música hoje, da música evangélica que se toca em algumas igrejas, mas com limitações. Eu penso o seguinte, e a gente vai falar sobre isso durante o evento, né? Nós temos que ter uma música relevante para a época em que nós vivemos, uma música que realmente mexa com a gente, mas que nós temos a certeza de que é algo que agrada a Deus também. Então Deus não se agrada só da música erudita, só da música clássica, não é isso. Embora tenham pessoas que gostem muito disso, nós respeitamos, mas eu gosto muito daquela música assim, evangélica, que mexe com a nossa emoção, né? Eu gosto bastante disso. Oh, que bom. Marcos, você comentou que atua na igreja de Cascadura. Cascadura é um bairro do Rio de Janeiro. É na igreja central da Associação do Rio de Janeiro. Ah, que bom. É a igreja de Cascadura. Ali no Rio de Janeiro, assim, é bem visível, né, que os cariocas eles têm
um gosto bem eclético musical, né? Ouvem de tudo, né? E isso tem se demonstrado que tem afetado algumas comunidades religiosas, né? Como músico, como você enxerga esse sincretismo musical dentro das comunidades evangélicas? Olha, você tocou num ponto interessante. Você falou em sincretismo, né? Sincretismo musical. De fato, a música ela é o reflexo da cultura de um povo, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a influência negra lá é muito forte. E não apenas lá, mas, por exemplo, na Bahia também. E percebemos que esse sincretismo, né, religioso até que existe, se reflete na música também. Então, hoje em dia, numa igreja evangélica comum no Rio de Janeiro, é normal a gente assistir os mais variados estilos de música no culto, né? Eu não frequento essas igrejas, mas a gente sabe disso. Que se toca aí samba, até mesmo funk evangélico, né? São estilos que não são aceitáveis para uma adoração perfeita ao Senhor. Mas se toca. E não apenas no Rio de Janeiro, eu creio que em todo o Brasil nós temos esse ecletismo musical, né, no culto, que é um reflexo da própria cultura. Ah, sim. E como um líder musical da igreja, que isso termina afetando também a nossa igreja. Afeta, claro. Né? Existe alguma visão da igreja batalhando contra essas forças externas para influenciar a música da nossa comunidade? Existe alguma atitude que vocês estão tomando para... Existe. Olha, em primeiro lugar, a nossa música ela deve ser orientada pelos princípios da palavra de Deus, né? E existem princípios, nós vamos falar sobre isso nos temas desse congresso de música, mas existem princípios. Então, o nosso princípio básico é vamos respeitar a palavra de Deus em relação à música. E, obviamente, existem coisas que estão fora do padrão bíblico e que, às vezes, são usados em outras igrejas. E nós também temos a tendência de adotar em nosso meio. Então, nesse caso, existe, primeiro, um trabalho de conscientização de que nós estamos realmente expostos a esses perigos. E também temos um trabalho que, digamos assim, é um trabalho mais difícil, né? E que é feito principalmente aqui pelas uniões. É um trabalho de oferecer um material ao nosso povo para que eles também possam praticar uma boa música na igreja. Material de qualidade. Material de qualidade. Esse trabalho está sendo feito. Nós vamos ter aqui a participação amanhã do nosso produtor musical, né? O irmão Cristiano, que tem feito um bom trabalho, e outras pessoas também que têm colaborado para que nós tenhamos um material assim, de acordo com os nossos princípios. Marcos, e acabou de chegar uma pergunta aqui para a gente aqui. Por que uma conferência sobre os desafios da igreja no âmbito musical? Por que essa preocupação em ver que a igreja está tendo desafios atuais com relação à música na igreja? Por que uma conferência virtual? É porque existem grandes desafios na questão da música na nossa igreja. Porque, conforme nós já conversamos antes, a igreja não está imune às influências mundanas. E as coisas no mundo estão caminhando de uma forma muito rápida para longe dos princípios da palavra de Deus. Não é só na música, é nos costumes em geral, nas práticas. E isso envolve a música. Então, nós como igreja temos uma missão, né, de permanecer como um povo que se prepara para a vinda de Jesus. E isso envolve que nós temos que ter características próprias, né, que são trazidas pela palavra de Deus. Então, nós temos um desafio muito grande de manter a nossa identidade e cumprir a nossa missão também na área da música. É um desafio enorme. É um dos maiores desafios que nós temos que enfrentar em relação aos assuntos do nosso dia a dia, né, da nossa prática, principalmente em relação à juventude, é a questão da música. Então, eu achei que
esse momento que vamos ter aqui nesse fim de semana é muito oportuno. E espero que todos possam desfrutar, né? Ser edificados espiritualmente. Que bom. Marcos, muito obrigado pela sua presença nessa entrevista de hoje. Eu quero falar para você que você também pode enviar a sua pergunta bem aqui embaixo. Você coloca o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, o telefone ainda não, mas coloca o seu nome, coloque o seu e-mail, faz a sua pergunta, que amanhã nós vamos ter uma outra entrevista. E a entrevista vai ser toda feita apenas com as perguntas que vocês nos enviarem. Então, bem aqui embaixo aqui do chat, aqui do onde está aparecendo o vídeo, coloca a sua pergunta e amanhã estaremos aqui. Eu quero te convidar a ouvir mais um louvor e agradecer a você pelo seu acesso. É muito bom ter você aqui. Enquanto nós tocamos aquele louvor, os pontos de acesso aumentaram. Então eu quero agradecer a vocês por terem convidado seus amigos, por terem convidado aqueles que ainda não estão aqui, tá? E nós vamos ouvir mais um louvor. Convide eles, tá? E daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo a mensagem especial de Deus para nós nessa noite. Quais os desafios para a música na igreja? Qual o gênero de louvor ou de música que Deus aceita? A igreja hoje tem desafios com a questão musical? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo evangelista e músico Marcos Pedrazas. Eu convido a você para, a partir de agora, acompanhar cada minuto, cada segundo dessa exposição da Palavra de Deus. Boa noite, eu quero saudar os internautas que estão nos assistindo e desejar a todos um feliz sábado. Hoje e amanhã à tarde vamos estudar sobre os desafios atuais da música na nossa igreja. Já há alguns anos estamos vivenciando um momento de mudanças e de definições sobre a música no meio cristão, especialmente no meio evangélico. E eu tenho acompanhado isso no decorrer dos anos,
E isso nos atinge como igreja, como pessoas. De um lado, os irmãos mais antigos, que estão acostumados com um tipo de música. Do outro lado está a geração mais jovem, que gosta de um tipo de música diferente. É quase um conflito de gerações, que começou no Brasil há quase 30 anos atrás. Na maior parte das igrejas, esse conflito já quase não existe, porque as pessoas que eram jovens há 30 anos atualmente são os líderes dessas igrejas. Mas, infelizmente, o que se percebe hoje, na grande parte das denominações, inclusive na Igreja Católica, é que os princípios da música cristã contemporânea estão dominando. E o que é a música cristã contemporânea? Amanhã vamos falar sobre isso. Amanhã à tarde, não perca. Mas no nosso meio, a questão da música não deve ser tratada como um conflito de gerações, porque se for assim, vamos cair num debate subjetivo, pessoal. Cada pessoa tem um gosto musical diferente. E se cada um defender o seu estilo preferido, não haverá solução para o problema. Eu creio que a questão da música na igreja deve ser tratada objetivamente. A nossa missão individual e como igreja é definida claramente pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. E existem critérios claros também em relação à música. Então, o nosso grande desafio em relação à música é o seguinte: ajustar a música à missão da igreja, de acordo com as prescrições da Bíblia e do Espírito de profecia. Em junho do ano passado, aconteceu o primeiro simpósio de música da América do Sul, com a presença de líderes da região sul-americana. Haviam irmãos da Argentina, do Peru, do Equador, da Bolívia e também do Chile, do Brasil. E ficamos uma semana reunidos em um hotel em Cochabamba, na Bolívia, discutindo sobre música. Foi bem interessante. Nesse encontro chegamos a 22 conclusões sobre a música no movimento de reforma. Amanhã você vai conhecer essas conclusões. E uma delas, a conclusão de número 5, diz o seguinte: ainda que considerados os critérios técnicos, a vontade de Deus com respeito à música está revelada na Bíblia e nos testemunhos, mediante a orientação do Espírito Santo. Então Deus tem uma vontade específica em relação à música. E Ele revela a sua vontade na Bíblia e nos testemunhos. Mas só podemos entender a vontade de Deus através da ação do Espírito Santo na nossa mente. E é claro, existem critérios técnicos que também devem ser considerados. Então, o primeiro ponto é: Deus se preocupa com a música. Vocês concordam com isso? Parece meio óbvio, mas não é. Tem muita gente que pensa diferente. Existe uma filosofia chamada deísmo, que defende o seguinte: Deus apenas criou o homem, Ele não cuida do homem, Ele não se preocupa conosco, Ele nos deixa a nossa própria sorte. Isso é o deísmo. Deus seria como um relojoeiro que faz o relógio, o põe para funcionar e o abandona à própria sorte. Muitas pessoas são deístas sem perceberem, porque eles não se dão conta de que Deus se preocupa, Ele está cuidando de nós em todos os momentos. Nós sabemos que o nosso Deus não é um ser ausente, Ele cuida de nós. E Ele tem prescrições específicas para diversas áreas do nosso viver. Existe um ponto interessante, irmãos, que devemos saber. O interesse de Deus não é apenas quanto à teologia ou às doutrinas teóricas, não. Ele se preocupa com assuntos práticos do dia a dia que atingem a nossa vida a todo momento. E talvez nada nos atinja mais do que a música. Por que Deus se preocupa com a música? Por que Ele deixou tantas instruções sobre a música na Bíblia e no Espírito de profecia? Porque a música tem um poder muito grande. A Bíblia fala sobre as avenidas da alma, que são os 5 sentidos. São a porta pela qual entram as coisas que vão determinar a formação do nosso caráter. Nós temos a visão, o paladar, o olfato, temos também o tato e a audição. A audição é o sentido que tem nos atingido com mais facilidade. Eu vou explicar o mecanismo pelo qual o som entra no nosso corpo.
O som entra pelo ouvido externo, passa pelo ouvido médio, onde estão os ossinhos super sensíveis e importantes para a nossa audição, e chega ao ouvido interno, onde está a cóclea. A cóclea transforma o som em informação, e o nervo coclear envia a informação diretamente ao tálamo, que é o centro das emoções do corpo humano. Agora, notem um ponto interessante. De todos os agentes externos que são captados pelos sentidos, o som é o único que chega ao tálamo sem passar pelo lobo frontal. O que é o lobo frontal? É o centro da razão no corpo humano. Então, o tálamo é o centro da emoção e o lobo frontal é o centro da razão. A imagem, por exemplo, ela passa primeiro pelo lobo frontal para depois chegar ao tálamo. Por isso, quando nós vemos uma imagem impactante, a tendência é desviar o olhar. Mas com um som é diferente. Ele entra e vai automaticamente para o centro das nossas emoções. E isso produz consequências, provoca reações. Foram feitas diversas experiências que comprovam isso. Por exemplo, fizeram um experimento com um homem que estava sofrendo intensa dor. Seu corpo não reagia a choques ou a imagens, porque todas as suas energias estavam direcionadas para a dor. No entanto, o corpo desse homem reagia ao som. Entenderam? Porque Deus se preocupa com a música. Porque Ele conhece o nosso corpo melhor do que nós mesmos. Ele sabe que muitos jovens têm uma audição aguçada. E Ele também sabe que aquele tipo de música que muitas vezes se ouve no fone de ouvido, ou no quarto, ou no carro, vai provocar a perda do interesse nas coisas espirituais. Um texto inspirado que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 496, diz assim: sinto-me alarmada ao testemunhar por toda a parte a frivolidade de jovens, rapazes e moças que professam crer na verdade. Parece que Deus não está em suas cogitações. Tem a mente cheia de tolices. Sua conversa não passa de um falar vazio, frívolo. Tem ouvido agudo para a música. E Satanás sabe que órgãos estimular para animar, cativar e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. A irmã White está falando aqui sobre um grupo de jovens que professam crer na verdade. E eles têm um ouvido aguçado para a música, têm talento musical, mas não se interessam nas coisas espirituais. De fato, a música é um presente de Deus que ela pode ser bem usada ou não. E ela atinge, sem dúvida, as nossas emoções. Eu quero explicar como funciona o mecanismo da música e da emoção. Interessante que a vibração das ondas sonoras, ela entra diretamente para o centro das emoções, não é isso? E ela percorre os nervos do nosso corpo, percorre a nossa espinha e até chega aos nossos ossos. Isso explica porque os surdos são atingidos pela música. Existem surdos que dançam ao som da música. Vocês entenderam por que a música tem poder? Porque ela provoca reações. Quando ela chega no tálamo, ela provoca as diferentes reações no nosso corpo, afeta o nosso pulso, a nossa respiração e a nossa pressão sanguínea. Eu vou te dar um exemplo. Ouça esse som. E então, dá uma olhada na sua porta para ver se tem alguns cachorros latindo. E como está o ambiente na sua casa? Tudo tranquilo? Está em silêncio? Está mesmo? E agora? Precisa recuar um pouco? Vocês viram como a música cria um ambiente sensorial que produz determinadas reações? Isso se nota claramente nas trilhas sonoras dos filmes. Se você tirar a música de um filme de terror, por exemplo, esse filme não assusta ninguém. Se você tirar a música de um filme romântico, por exemplo, toda aquela sensação de sensualidade, romantismo desaparece.
Interessante que no meio empresarial o poder da música também é reconhecido há muito tempo. Nos Estados Unidos existe uma empresa chamada Corporação Muzak e ela produz e distribui música para aumentar o desempenho das empresas. E ela anuncia na sua propaganda a possibilidade de que a música que é vendida por ela provoca um aumento nas vendas, um aumento no desempenho da empresa, porque ela alcança efeitos psicológicos e fisiológicos sobre os compradores, sobre pessoas pré-determinadas. Então, quando você vai a um shopping, por exemplo, ou quando você vai a uma loja, você pode estar sendo estimulado às compras através da música que você ouve. O poder da música também está presente na Bíblia. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 16, vamos ver versos 14 a 18, a história de Saul, que era atormentado por um espírito mau. Diz assim: tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Na verdade, o espírito não era enviado por Deus. Deus apenas permitia que o espírito maligno se apossasse de Saul. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a desviará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. E no verso 23 diz que e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Agora eu pergunto, a música tem poder ou não tem? Aqui nós nos referimos a uma música instrumental, a música não tinha letra. Muitas pessoas hoje dizem: mas o que interessa na música é a letra. Mas a música que era usada por Deus para expulsar o espírito maligno era uma música instrumental. E o Espírito de Profecia fala em um texto que é disponível em espanhol e inglês, que está no livro em espanhol, se chama Conflito e Valor. Na página 159 diz: os que eram testemunhos ou testemunhas dessas estranhas exibições de Saul recomendaram a ele a música por sua influência sedativa sobre a mente quando ela estava turbada. Pela providência de Deus, lhe informaram sobre as habilidades musicais de Davi. E o texto continua: os hábeis arpejos de Davi sedavam o espírito de Saul. E a influência dos sublimes acordes da música que ele escutava faziam desaparecer a melancolia que havia se apossado dele e levava sua mente excitada a um estado mais feliz e racional. Notem o poder da música. Irmãos, a música é neutra? Será que só a letra é importante? Eu encontro várias lições sobre a música na viagem do povo de Israel pelo deserto. Muitas lições preciosas eram fixadas na mente dos israelitas por meio de cânticos. Um texto inspirado diz assim: enquanto o povo viajava pelo deserto, muitas lições preciosas se lhes fixavam na mente por meio de cânticos. Na ocasião em que se livraram do exército de Faraó, toda a hoste de Israel participou do canto de triunfo. Ao longe, pelo deserto e pelo mar, ecoava o festivo estribilho, e as montanhas repercutiam as modulações de louvor. Imaginem os israelitas no deserto louvando, eram quase 3 milhões de israelitas, e aquele louvor ecoava pelas montanhas. O texto continua: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. E muitas vezes na jornada se repetia este cântico.
animando os corações e acendendo a fé nos viajantes peregrinos. Os mandamentos, conforme foram dados no Sinai, com promessas do favor de Deus e referências às suas maravilhosas obras em seu livramento, foram por direção divina, expressos em cântico e cantados ao som de música instrumental, sendo devidamente acompanhados pelo povo. E o texto continua: assim elevavam-se os seus pensamentos acima das provações e dificuldades do caminho. Abrandava-se, acalmava-se aquele espírito inquieto e turbulento. Implantavam-se os princípios da verdade na memória e fortalecia-se a fé. A ação combinada ensinava ordem e unidade, e o povo era levado a um contato mais íntimo com Deus e uns com os outros. Educação, página 39. Então nós vemos aqui duas funções da música. Em primeiro lugar, ela era usada para elevar os pensamentos acima das provações e dificuldades do caminho, acalmando o espírito inquieto. Você tem dificuldades? Você passa por provações? A música era usada para que o povo tivesse momentos de tranquilidade. Agora, a segunda função era que a música implantava o princípio da verdade na memória. Os mandamentos eram expressos em cânticos. Alguém compôs uma música e colocou que letra? A letra dos 10 mandamentos. Nós não temos uma música hoje com a letra dos 10 mandamentos, mas naquela época tinha. E assim o povo não apenas guardava os mandamentos na memória, mas outras preciosas lições. E as crianças aprendiam os mandamentos e memorizavam através da música. Então vejam que poder tem a música de fixar facilmente a mensagem na mente. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 4, 5, 6 e 7, nós lemos um texto muito conhecido. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, qual é a maneira mais fácil de inculcar a verdade na mente das crianças? É através da música. Eu me lembro até hoje de corinhos com versos bíblicos que aprendi na infância. Nunca mais vou me esquecer desses versos. Então Deus quer que a música seja usada para fixar boas coisas na mente das nossas crianças. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos nossas crianças cantando músicas do mundo, aprendendo as melodias dos desenhos animados da Disney, decorando músicas profanas, e os valores mundanos entram desde cedo e são fixados na mente das nossas crianças através da música. Um texto inspirado diz o seguinte: a música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos a coisas altas, nobres e a inspirar e a elevar a alma. Notem, a música pode ter o poder muito grande para o bem ou para o mal. Corretamente empregada é um dom precioso de Deus. Mas quando ela é pervertida para fins maus, ela se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Nós também encontramos na Bíblia um fato muito triste, em que a música desempenhou um papel fundamental para que os israelitas caíssem em pecado. Vocês conhecem a história que está em Números, capítulo 25, versos 1 e 2, que diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas.
E estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Aqui nós encontramos um momento em que o povo de Israel se corrompeu. E é interessante que isso aconteceu em virtude da música. A irmã White explica como que o povo de Israel se corrompeu. Ela diz assim: iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestais das mulheres gentílicas, das mulheres moabitas, romperam sua fidelidade com Jeová. Unindo-se-lhes nos folguedos e festins, nas festas, né? Eles condescenderam com o vinho, e isso anuviou-lhes os sentidos e derribou as barreiras do domínio próprio. Patriarcas e Profetas 432. Então, Israel se corrompeu através da música mundana. O objetivo de Satanás era levar os israelitas a se prostituírem e a adorar outros deuses. Mas normalmente eles não fariam isso. Então qual foi a estratégia de Balaão para derrubar o povo de Deus? Ele ofereceu uma festa com música mundana. E o resultado veio rapidamente. Prostituição. E depois eles se adoravam, se ajoelharam mesmo, se prostraram perante deuses de madeira, deuses de esculturas. De fato, o que realmente derrubou as barreiras do domínio próprio do povo de Israel foi a música. A música misturada com a bebida e a companhia de mulheres. Quantos jovens, quantas pessoas que são nascidas na igreja, que moram no nosso coração, que frequentam baladas, vocês pensam que estão alheias, estão imunes ao efeito da música satânica sobre você? Não. Você ir em uma balada é apenas o primeiro passo. Depois você vai cair na prostituição e você vai adorar a outros deuses. Vocês sabem quem foi Jimi Hendrix? Foi um guitarrista muito famoso, um herói do rock, que morreu de overdose. Ele disse o seguinte: você pode hipnotizar as pessoas com a música, e quando eles chegarem ao seu ponto mais fraco, você pode pregar para os seus subconscientes o que você quiser. Entenderam? A música tem um poder muito grande. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Talvez eu esteja falando nessa noite para pessoas que conhecem a fé, que acreditam que Deus as ama, mas que se acostumaram, criaram gosto em ouvir música rock, axé, funk, ou até músicas lentas, que apelam para a sensualidade, mesmo com a letra evangélica. Talvez você pense que ouvir esse tipo de música é apenas um detalhe, que isso não atrapalha em nada. Mas deixa eu dizer uma coisa: não subestime o poder da música. Você está sendo moldado pela música que ouve. Você não tem como resistir a essa influência. Só existe uma opção: você deve parar de ouvir a música do mundo. E eu não vou dizer qual é a música do mundo. Se a música que você ouve não enobrece, não eleva, não produz pensamentos puros, então ela não serve. Você deve parar de ouvi-la. E esse é o primeiro desafio do nosso encontro. Pare de ouvir em casa, no carro, no fone de ouvido, onde for. Pare de ouvir a música que não presta. É claro, haverão situações em que você não terá opção, você vai ter que ouvir de qualquer jeito. Mas no que estiver ao seu alcance, consagre os seus ouvidos ao Senhor. Não apenas a sua audição, mas a sua visão, o seu paladar, todos os seus sentidos. Consagre todos eles ao Senhor. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para todos vocês. Chegamos a mais um final da primeira conferência desta noite. Espero que vocês tenham gostado. Nós aqui aproveitamos muito
E eu gostaria de agradecer aos mais de 106 pontos de acesso que nós tivemos. Pessoas de 4 países acompanharam as nossas reuniões hoje, Marcos, e a gente fica feliz por isso. Nós tivemos irmãos nos acompanhando do Chile, da Bolívia, dos Estados Unidos e, é claro, do Brasil, né? Irmãos do sul ao nordeste brasileiro, irmãos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até Manaus nos acompanhando. Muito obrigado pelo seu carinho. E eu quero te convidar a amanhã estar conosco novamente, tá bom? Às 16 horas nós estaremos aqui. Nós vamos ter mais uma conferência musical e esperamos que vocês convidem os seus amigos que não puderam estar aqui hoje. Convide todos eles, anuncie na sua igreja amanhã. Se você puder reunir a sua igreja, transmitir diretamente do Data Show da sua igreja, você só tem a ganhar, tá bom? Amanhã, às 16 horas da tarde, nós convidamos você e sua família para estar com a gente mais uma vez. Vamos orar, Marcos? Vamos orar. Quero convidar vocês para nós orarmos ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, estamos na Tua presença agradecidos pelo privilégio de compartilharmos a Tua palavra com o Teu povo, que através da tela pôde ter acesso a uma mensagem especial relativa à música na nossa igreja. Nós sabemos que precisamos de um revivamento, de uma reforma nas nossas igrejas em relação à música. E nós aceitamos esse desafio como igreja, mas também individualmente. Nós queremos entregar, Senhor, os nossos sentidos, especialmente a nossa audição, para que nós possamos ouvir e criar gosto apenas por aquilo que te agrada. Abençoa os músicos que nos assistiram nessa noite, que no seu ministério musical eles possam colocar em prática os ensinamentos da Tua palavra, possam saber, Senhor, que Tu te preocupas conosco, que Tu não nos abandonaste, e que possam também estudar mais os princípios sobre música que estão na Tua palavra. Nós pedimos agora que nos protejas, nos dê uma boa noite de sono e amanhã nos traga novamente para a continuação desse maravilhoso evento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com mais um louvor e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Boa noite. Ouça o som, é a música soar. Ela vem de Deus ao seu coração pra te tocar. Ouça o som. Vamos todos meditar na mensagem que Deus separou pra você escutar. Ela opera em você, a canção pode te curar. Deus traz nela a verdade que Ele quer te falar. Ouça o som de Deus a te chamar. Hoje Cristo quer te dar
traz nela a verdade que Ele quer te falar. Ouça o som de Deus a te chamar. Hoje Cristo quer